Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, né, para poder estar falando com vocês um pouquinho a respeito, né, do ABA, né, a respeito do TEA também e da importância do ABA, da aplicação, né, a ciência da análise do comportamento aplicada, né. Essa questão ela é muito abrangente, tem muitas informações e contém muitos resultados positivos, porque é uma ciência onde esses pesquisadores, estudiosos, eles vêm buscando uma melhoria do funcionamento, do comportamento, né, do indivíduo, né, com TEA. Então, assim, eu acho de suma importância, né. Eu não sei tudo, né? Tô aprendendo com vocês, assim, também aprendendo para passar para vocês. Estou estudando também a respeito desse assunto, mas eu acho interessante, porque tem muitas mães, né? E até nós mesmos, os próprios adultos, né? Que acabam descobrindo depois de uma certa idade que tem o TEA, né? Que tem o transtorno do espectro autista e referente a isso acaba que não sabe lidar com a situação ou às vezes a informação não chega, né? Tem muitas famílias que a informação não chega diretamente. Eu vou começar a falar um pouquinho de como eu conheci, né, esse método, né, essa ciência da análise do comportamento aplicada, o ABA, né. Eu na verdade tive uma neta, né, a minha neta teve uma condição devido a um erro médico, né, que teve a paralisia cerebral e eu fiquei na luta, eu e minha filha, né, ficamos na luta durante um bom tempo, correndo atrás de SUS e tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, é muito protocolo, é muita assinatura, é muito isso, é muito aquilo. Então acabou que por fim a minha neta veio a óbito, né? Já faz alguns anos, né? Ela faleceu, ela tinha 1 ano e meio e com isso eu vi a dificuldade, eu passei pela dificuldade, né? Eu estava ali com ela todo o tempo, buscando ajuda, não se encontrava uma creche que ela pudesse estar, porque não tinha, né, profissionais adaptados, profissionais capacitados para lidar com esse tipo de situação, né? Então, enfim, ela acabou falecendo e eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava fazer a diferença, porque eu tinha passado por aquilo e eu sei que tem muitas mães, eu sei que tem muitos pais, muitas avós e avós, muitos irmãos que estão lutando pelos seus, né? E aí eu fui procurar uma faculdade para me fazer, né? E de primeira mão eu tive a intenção de fazer faculdade de fisioterapia, porque é uma área que realmente é muito escassa também, né? E a gente teve muita dificuldade para conseguir fisioterapeuta para ela, mas graças a Deus conseguimos. Ela fez algumas sessões de fisioterapia, né? Mas enfim, eu não consegui fazer a faculdade de fisioterapia por 2 motivos, né? Primeiro motivo, eu estava desempregada e a mensalidade da faculdade era um absurdo, eu não ia ter condições de arcar com isso, né? E outro motivo que as faculdades de fisioterapia eram todas presenciais, né? E a cidade mais próxima que tinha aqui de mim é a cidade de Santos, porque eu sou da Praia Grande, né? E como eu estava desempregada, então eu não tinha nem condição para poder pagar o ônibus, né, a passagem de ida e volta, essas coisas todas. Então eu acabei que por desistir da faculdade de fisioterapia, né, e me veio assim um sentimento
de quando eu era criança. Eu tinha, sempre, desde pequena, eu tive o desejo de ser professora, né? Então eu falei, se eu conseguir pelo menos me formar em pedagogia, eu vou conseguir ajudar essas crianças, mesmo que indiretamente. Porque hoje, o que nós mais vemos em sala de aula, né? Sala de aula regular, escola de período integral, são crianças com TEA, né? Lembrando que TEA, gente, o espectro, né, do autismo não é uma patologia, tá? Quem acha que o espectro do autismo é uma patologia, né, está enganado. O espectro do autismo é uma condição do ser humano. O ser humano já nasce com essa condição, tá? Alguns em níveis mais profundos, outros em níveis mais leves, mas quem tem TEA, ele já nasce, né, com TEA. Não é adquirido através de vírus, de contato, e outras formas que muita gente acha, né, e não tem a informação correta. Então, só deixando esse adendo aqui para vocês, tá? Enfim, como eu estava dizendo, eu tive esse despertar e acabei que fui procurar uma faculdade de pedagogia. E aí eu consegui, né? Mesmo desempregada, eu consegui 80% da bolsa por causa das minhas notas do ensino médio, que eu tinha também acabado de terminar o ensino médio. E as minhas notas do ensino médio foram todas boas, né? Eu fiz o CEJA porque já estava numa idade avançada, não dava tempo de eu voltar para a sala de aula e ficar ali o tempo todo, né? Eu fui mãe muito cedo e fui avó muito cedo. Eu sou mãe de 5 filhos, eu sou avó de 9 netos, né? Sendo 7 vivos, né? E enfim, consegui essa faculdade pela UniCV, a Universidade Cidade Verde, lá de Maringá. Agradeço muito a eles, porque eles me apoiaram, me ajudaram em tudo que eu precisei, né? E eu me formei esse ano, né, em pedagoga, né, em pedagogia. E nesse trâmite eu já fui trabalhar numa empresa na cidade vizinha, né, aqui da Praia Grande, em São Vicente. E eu fui trabalhar como atendente da educação. Para acompanhar a professora na sala de aula, né, e ficar com esses alunos que são os alunos que são especiais, né? Então, eu tive alguns alunos, né? Acompanhei alguns alunos, nunca passei à frente da professora, porque a figura mais importante na sala ali era a professora. Eu estava ali para auxiliar, né? E auxiliar com determinados alunos, né? Enfim. Mas aí acabou que eu saí dessa empresa, né? E fui convidada a trabalhar em uma clínica, né? Aqui na Praia Grande. A clínica dentro das casinhas, né? E foi lá que eu conheci a ciência da análise do comportamento aplicado, o ABA, né? E eu me interessei muito por essa área, né? Inclusive acho que uma ou duas das donas dessa clínica, né? Que são clínicas, uma clínica que é abordada por mulheres, ela foi criada por mulheres guerreiras e estão aí na luta, né? E lá eu conheci, né, a ciência da análise do comportamento, né? Fiz um curso de aplicadora ABA e daí fui me desenvolvendo nessa área, né? E com isso eu vi a importância, né, que um atendimento ou um diagnóstico precoce pode ajudar, né? Às vezes um rastreio, mesmo antes do diagnóstico fechado por um
ai, neuropediatra ou por algum outro doutor na área, né? Às vezes aquele simples rastreio, né? O simples rastreio com a família, com informações que sejam úteis, alguns comportamentos que o pai, a mãe ou quem está ali lado a lado observa e começa a ter uma desconfiança. Então, quanto antes e quanto mais cedo vocês conseguirem fazer esse diagnóstico, fazer esse rastreio, até mesmo para conseguir, como que eu posso explicar, conseguir ter acesso, né, à ciência da análise do comportamento. Por quê? Porque isso vai fazer com que, quanto antes, essa criança aprenda a ser independente, né? Aquilo que muitas crianças já na fase adolescente ainda não conseguem ser tão independente, porque até então nem eu tinha ouvido falar sobre o ABA, né? Então, assim, eu conheci o ABA lá, né, nessa clínica, trabalhei lá durante um bom tempo, e por causa de forças maiores, né, eu fui demitida, mas eu sou muito grata, né, a todas elas. Duas delas foram terapeutas da minha neta, e eu sou muito grata pelo atendimento, porque elas nunca negaram atendimento para minha neta, negligenciaram qualquer tipo de ação ou de ato com a minha neta, né? Então eu sou muito grata, serei grata eternamente por esse trabalho delas, né? E por ter me ensinado, me apresentado esse programa, tá? E, enfim, só um minutinho, eu já volto aqui com vocês.